Irmão Léo, retomamos e agora nós vamos falar sobre uma história muito bonita que aconteceu com o senhor. Ela foi datada de mais ou menos julho de 2018. Conta pra gente essa história em detalhes. Ô, Marcelo, esse milagre aí é muito importante relatar isso, porque a base, o fundamento de tudo é o perdão. Eu convidei um irmão, obreiro, na época lá em Água da Prata, 2014, para ele fazer um serviço para mim. E aí ele comentou que não podia fazer muito esforço, alguma postura, porque tinha 3 costelas quebradas. E aí eu indaguei dele, mas o que houve? Houve um acidente no trabalho? Ele falou, não, meu filho, ele quebrou as minhas costelas, me agrediu e quebrou as minhas costelas. E eu falei para ele, mas você já perdoou teu filho? Ele falou, não, eu não perdoo. Eu não perdoo porque o que ele fez comigo não justifica. Ele queria dinheiro para comprar droga e eu não dei aonde que ele me agrediu. Este irmão obreiro, ele dirigiu o trabalho nas assembleias, vários ministérios das assembleias, e por fim ele saiu do corpo de obreiro, deixou de frequentar a igreja, por esse problema do filho, creio eu, né? Ficou revoltado. Aí eu conversei com ele, falei, irmão, você como servo de Deus, como obreiro, foi pastor, você sabe muito bem a Bíblia, o próprio Jesus nos ensinou que nós devemos perdoar 70 vezes 7. Isso não é no ano, não. Isso é todo momento. O Senhor é ciente disso. O Senhor sabe disso. E então perdoa o teu filho. E outra coisa, você tem que entender, irmão, o que agiu na vida do teu filho não foi ele próprio. Porque um filho não agride um pai, nem um pai agride o filho se não for por uma questão espiritual, por um envolvimento espiritual. Aí ele, não, eu não vou perdoar, eu já até pedi para a polícia quebrar ele e pôr na cadeia, dar um jeito, eliminar ele. Eu fiquei muito indignado com aquela resposta dele. Fiquei triste, porque a gente passa por momentos e a gente sabe, né, que o perdão corrói a alma da pessoa, né? E ele trabalhou, vi que não ficou muito contente com meus conselhos e continuou trabalhando, mas cortou o diálogo comigo. Terminou o serviço, paguei ele e a partir daí ele passava na rua da minha casa, não me cumprimentava mais. Tudo bem, o tempo passou e passaram-se um ano. Eu fiquei sabendo que ele estava internado em estado grave, no hospital lá de São João da Boa Vista. Tinha feito 3 cirurgias e as 3 cirurgias deu problema. Aí eu falei pro irmão que foi lá visitar ele, ó, pega o número do quarto, traz para mim que eu preciso visitar ele. Mas só que esse irmão esteve lá, não me procurou, não falou nada a respeito do número do quarto. Eu deixei quieto, falei, não, deixar passar, né? Aí passou um ano mais ou menos. Um ano, 6 meses. Eu vim trazer a Marlene na rodoviária lá de Água da Prata para vir para Poços. E eu voltei para casa. Ela ia posar aqui em Poços com a minha filha, na casa da minha filha. E eu voltei para casa. E por volta das 7 horas da noite o senhor falou comigo, meu servo, faz uma visita para o meu servo, José. E era esse obreiro. Aí eu fui. O senhor lembrou na hora? Lembrei na hora. Ele morava perto da minha casa, né? Inclusive essa rua sai lá no posto de saúde. Aí eu passando lá, ele estava de pé, encostado no poste, com as costas apoiadas no poste. Ele estava amarelo, sem cor nenhuma, conversando com 2 cidadãos. Eu me aproximei dele e falei, irmão José, eu preciso falar contigo em particular. Aí ele despediu daquelas 2 pessoas, entramos, ele com muita dificuldade, caminhando. E nós entramos na sala da casa dele.
Ele ficou de pé, que ele não podia sentar. Ele relatou para mim. Falou, irmão Léo, eu fiz uma cirurgia, primeira, segunda, terceira. Os médicos me disseram que não tem solução para mim. E, inclusive, caí no banheiro lá do hospital, a cirurgia rompeu. Tive que voltar para o centro cirúrgico de novo para costurar. E o médico praticamente me descartou. Eu peguei e falei para ele, falei, meu amado, vou te falar uma coisa para você que é duro para mim falar. Mas eu tenho que te falar, a tua sepultura está aberta. Eu pensei que ele ia ignorar, ele diz assim, o médico falou a mesma coisa. Caso gravíssimo. Exatamente. Ele que fez a parte dele, mas para mim não tem resultado. Ele tem um resultado, você está com uma chave na mão. Perdoa o teu filho. Ah, eu não consigo. Bom, o que fala na tua boca não é você próprio. O inimigo trancou teu coração. O adversário trancou. Você tem que liberar esse perdão para o teu filho, senão você vai descer a sepultura e não vai ter salvação. Aí eu peguei e falei, mas eu não perdoo. Eu falei, então qual você prefere? E outra coisa, é teu filho. É a tua genética. Nem fosse um inimigo, você tem que perdoar agora o teu filho. Você tem que saber que ele está dominado pelo adversário e o alvo é você e a tua esposa. Ele usa o filho para te atingir a tua esposa. Por isso o perdão vai ser uma arma contra o adversário. E se você perdoar, eu te garanto que você vai ser curado. Aí ele encostou numa banqueta. Eu falei, senhora, você tem óleo de unção aí? Ele falou, não tenho. Então espera que eu vou em casa buscar. É muito próximo, na segunda rua. Aí eu fui na minha casa, peguei óleo de unção. Aí cheguei na casa dele. Falei, ei José, vai liberar o perdão pro teu filho? Ele falou, eu estou pensando aqui, eu estou relutando dentro de mim aqui. Uma briga interna. Exatamente, uma barreira, né, muito grande. Falei, eu vou fazer uma oração aqui para Jesus dar o dom do perdão para você e essa entidade te deixa essa revolta, né, você seja liberto também. Orei e aí fiz a oração diretamente para ele, devido à enfermidade, e fiz a unção nele. E ele agradeceu, fui para minha casa, só que quando eu cheguei em minha casa, eu caí de cama. Veio uma enfermidade terrível no meu corpo. E aí eu estava sozinho em casa, né? Passei a madrugada todinha de pé, tomando água, deitava, levantava. Uma guerra espiritual muito grande. Aí no dia seguinte, por volta de 10 horas da manhã, eu falei, vou no posto de saúde fazer um exame, ver o que é isso, né? E quando eu estava indo para o posto de saúde, passei pela casa dele, estava sentado na garagem, lendo a palavra de Deus. Olha. Corado. Curado. Corado, o rosto corado, vermelho. Uma outra pessoa, alegre. Nem parecia o mesmo. Transformado. Aí ele falou, irmão Léo, você esteve em casa ontem, hoje de manhã eu fui lá em São João tirar os pontos. Quando o médico levantou a minha camisa, não tinha nada que tirar, nem ponto tinha mais. Aí ele me mostrou o lugar da cicatriz. O médico quase caiu de costas, ficou pasmado. Falou, Zé, o que houve? O que você fez? Falei, José, graças a Deus, louvado seja Deus. Eu falei, e aí, o perdão do teu filho, como é que tá? Ele falou, eu mandei chamar ele aqui, já comprei um par, estou sabendo que ele está andando descalço, dormindo debaixo de pontilhões, tá como um mendigo. Eu já mandei chamar ele aqui, já falei para minha esposa comprar um par de sapato para ele, já deu dinheiro para comprar. E eu quero reconciliar com ele aqui, quero abraçar ele. Então, de uma noite para o outro dia, aconteceu um milagre. Mas o senhor acha que parte da guerra espiritual dele veio para o senhor? Foi um ataque.
Foi um ataque. Porque quando você entra nessa área de reconciliação familiar, há um ataque, né? Uma retaliação. E foi exatamente isso aí que aconteceu. O inimigo não gosta de reconciliação. Não gosta. Ele quer discórdia, né? Ele quer contenda. Aí se alimenta do ódio, né? Eu falei, ô José, que bom, rapaz, louvado seja Deus, fico feliz com isso. E aí acontece que a esposa dele é costureira, né? Aí a minha esposa levou uma peça de roupa dela para consertar. E ela comentou a respeito do esposo, né? Do irmão José, que ele estava curado. E inclusive voltou a trabalhar de pedreiro. Depois não vi mais ele. Voltei para Poços de Caldas, não tive mais contato com ele. Mas o importante é que a obra foi feita, né? O perdão é fundamental. Jesus fechou a sepultura. Fechou a sepultura do nosso irmão. Louvado seja Deus. Que bênção. E isso é bíblico, irmão. Isso é bíblico. Olha, se não perdoar, a gente não pode nem fazer a oração do Pai Nosso. Como é que eu vou falar? Perdoa o nosso pecado, o meu pecado, assim como eu perdoei os meus inimigos. Aí você perdoa, né? Entra aí numa, né? Uma contradição. Uma contradição, né? E Deus não tem contradição. Ou sim ou não, né? E eu louvo a Deus por esta obra também maravilhosa. A princípio ele tentou até procurar me evitar. Para não ouvir mais os conselhos do perdão, né? Sim. Mas por fim, ele teve que aceitar que o Senhor mandou na casa dele. Não tem escapatória, né? Aquele era o momento que o coração estava aberto para receber, né? Tem momentos em que o coração está fechado. E aí de repente ele se abre porque o Senhor Jesus o abriu, né? Você fala em uma porta, você pode faltar 1000 palavras. Mas existe uma chave, uma única chave. É aquela palavra que você menos espera que ela vai abrir a porta para liberar o perdão. E o que eu sempre falo, com 1000 palavras nós construímos um castelo, com uma palavra destruímos. Mas tem palavras que não é você fala, mas ela vem direcionada para aquela própria pessoa. Entendeu? E você solta aquela palavra, é ela que vai fazer o efeito. E não é uma palavra longa, é uma palavra curta e objetiva. Né? Assim que funciona a obra de Deus. Amém. Para a glória de Deus Pai. Irmão Léo, tem uma história muito bonita que o senhor tem para nos contar, mas no fundo essa história responde uma pergunta muito importante, que é a pergunta: o que nós devemos fazer para sermos salvos? Conta a história e responda a pergunta, por favor. Então, essa pergunta que você está falando aconteceu, nós vamos dar a resposta dentro de um fato, né? Eu morei do 2009 até 2014 na rua Geraldo Guedes Medina, em Campos Elíseos. Mas antes de entrar nesse detalhe aqui, aconteceu um fato em 2019. Eu fui ministrar a palavra numa igreja lá do Jardim São Paulo. Enquanto aguardava para chegar a hora da palavra, um irmão pegou o violão para fazer o louvor, para tirar as ofertas. E ele, antes de tirar o louvor, de fazer o louvor, ele olhou para mim e falou: "Irmão Léo, eu não te conheço. E nem você me conhece. Mas o Jesus que nós servimos, ao qual adoramos, ele conhece todos nós. E tudo é patente aos olhos dele. Ele manda dizer para você que você tem um caderno e que não tem mais espaço. As pessoas que aceitaram Jesus como Salvador, você anotou nesse caderno. E ele manda dizer para você comprar um outro caderno, porque Poços de Caldas te espera e tem muitas almas te aguardando." De fato, eu tenho esse caderno. E não tem mais espaço. Você vê a profundeza quando você percebe que Deus está falando. Aleluia. Glória a Deus. E nisso a mamãe Lene, olhei para ela, deu um sorriso tão grande, porque ela queria voltar. Né?
E eu estava irredutível, eu queria ficar lá, nós estávamos divididos. Mas diante desse fato, dessas palavras, eu não tive mais nem argumento para questionar. E com Deus não se questiona, obedece, né? E aí, foi dia 9 de agosto de 2019, a irmã Marlene passou por uma cirurgia. E aí eu vim pausar com ela aqui na Unimed. E no dia seguinte eu trouxe ela aqui para casa da minha filha, na primavera, para dar os procedimentos da fisioterapia. E só que quando eu cheguei na casa da minha filha, eu nem desci. Eu falei, você fica aí que eu vou voltar daqui, né? Mas aí eu liguei o aparelho de som. Quando eu vou pegar a estrada, eu ligo o aparelho de som para ouvir a usina, no pendrive. E não acendeu a luz do aparelho. Eu falei, queimou o fusível. Bom, lá em casa eu troco. Questionando comigo mesmo. Aí o senhor falou comigo, vai lá no autoelétrico e troca esse fusível. E eu relutando com o senhor, mas eu vou trocar lá em casa. Não, vai lá, na Geraldo Guedes Medina, na autoelétrica. Aí eu peguei e fui. Quando eu cheguei lá na Geraldo Guedes, na autoelétrica, o eletricista, que é amigo meu, foi bom você chegar. Chegou um cartãozinho, um cartão de visita de cliente dele lá. Falou, liga para esse camarada aqui, tá o telefone no verso desse cartão. Mas ligar para quê? Ele tem uma casa que foi de meus avós, ele comprou, a casa foi para inventário, ele comprou, e ele quer alugar, e eu te apresentei você. Eu falei, irmão Branco, quem falou para você que eu quero morar aqui e no Campos Elísio? Eu não sei, você falou, eu achei, você não falou nada, mas eu acho que você se interessava, mas eu não estou interessado. Mas enquanto eu questionava com ele esse assunto, eu lembrei das palavras daquele irmão. Falei, meu Deus do céu, eu vou ter que morar aqui de novo. Que eu morei lá de 2009 até 2014. Eu voltei para Água da Prata e agora eu não queria voltar para Poços. Mas depois daquela palavra, aí começou a acontecer esse fato, a cirurgia, a queima do fusível. Falei, tá bom, Branco, então troca o fusível aí para mim. Então, enquanto eu troco, você vai faz a ligação para ele. Aí liguei pro camarada muito hostil, muito esquisito. Ele disse assim, eu estou aqui no fórum, não posso atender agora. O que se trata? Eu falei, é de uma casa que você está alugando. Amanhã, 9 horas, eu estou na casa. Já me descartou? Tudo bem. No dia seguinte, 9 horas, eu levei a Marlene lá. Aí eu tive que pousar em Poços de Caldas. Pousei na casa da minha filha. E 9 horas fomos lá na casa. Aí o cara chegou. Dá uma olhada na casa. A minha esposa olhou e eu olhei. E ele falou assim, a senhora gostou? Ela falou, gostei. Casa pequena, mas aconchegante para nós dois é o suficiente, né? Uma que vai economizar na limpeza, né? Sim, ajuda. Exatamente. A irmã Marlene agradece. É verdade. Aí, mas eu já pus o meu olhão na garagem. Garagem para 2 carros. Ele me agradou, que eu vou fazer os cultos aqui. E aí, tudo bem. Eu falei, não, tudo bem. Se ela gostou, tá tudo bem, então. Ele falou, eu falei, quanto que é o aluguel? Ele falou, R$1.100. Eu vou te adiantar uma coisa para você. Se eu abrir a minha boca aqui para arrumar alguém para ser fiador, eu vou ter vários. Mas o Senhor Jesus que está me trazendo para cá, Ele é meu fiador. Tá bom? Se a senhora aceita? Não, eu nem contrato vou fazer. Porque o que o Branco falou a teu respeito dispensa comentário. Eu falei, não, contrato eu quero que você faça. Mas o meu fiador é Jesus, ele que vai assinar, uma assinatura dele, o aval dele não é através de papel. Tá? Eu falei, não, tudo bem, quer mudar hoje? Não, lá para o dia 19 desse mês. Vamos ver. Enquanto isso, vou dar uma pintura nas partes da casa. Tá bom, beleza. Aí viemos, e no dia 20 de agosto.
nós viemos para 2019, nós viemos para casa. Aí eu comecei a fazer os cultos e tal. Marlene estava contente, eu já fui logo fazer uma mortinha lá no fundo, tratar algumas coisas. E a gente estava bem, gostando da casa, né? Uhum. Aí eu peguei e falei um dia, falei, Senhor, se o Senhor me quer mesmo neste bairro, eu quero uma prova. Eu quero que o Senhor me dá um sinal. Aí levantei no outro dia cedo e falou para mim, pega o ônibus e vai para a cidade. Aí pronto, agora não estou entendendo nada. Né? Ele falou, vai um pouquinho mais cedo pro ponto. Aí 10 para 9 fui estar lá no ponto. E nisso chegou o meu vizinho, que morei de frente da minha casa 4 anos. Era só bom dia, boa tarde, tá bom. Aí ele desceu do carro dele, eu estava no ponto, ele veio, ô Léo, você tá aqui, rapaz, o japonês falou que você voltou pra cá, eu falei, voltei, eu tô aqui na Adelino Louro. Ô, mas que bom, rapaz, preciso fazer uma visita pra você. Ele falou, vai ser um prazer. Despedimos, ele ficou muito contente, pegou o carrinho dele e foi. O que nunca tinha acontecido antes. Não. Aí assim que ele saiu, eu falei, vai nada. Moramos de frente 4 anos. E ele nunca foi na minha casa, eu não fui na casa, nunca fui na casa dele, só bom dia, boa tarde, de vez em quando. Tudo bem. Aí quando foi 1h da tarde, tocou o interfone, fui ver a ele. Ele chegou, entrou na sala, recebi ele. Aí daqui a pouco ele falou assim para mim, ô Léo, eu queria uma opinião tua. Eu quero fazer faculdade, quero fazer psicologia. E eu quero agregar junto a teologia bíblica. O que você me diz? Aí eu falei, olha, tá vendo aquele livro lá, aquela Bíblia? Tô. Pega ela. Aí ele pegou a Bíblia. Eu falei, abre aí em Hebreus capítulo 4, versículo 12. Ele abriu, ele lê para mim. Aí ele leu lá, né? A palavra de Deus, a espada de 2 gumes, que vai na divisão da alma e do espírito, é mais cortante que a espada de 2 gumes. Vai entre as juntas e medula, para discernir os pensamentos, as intenções do coração. Ele leu o texto. Falei, e aí, o que ele quer dizer? Eu falei, aí tem tudo, a palavra de Deus tem tudo. Até aquilo que você não imagina. A base, o fundamento da nossa vida está aí dentro. Aí tem arte culinária, tem que você pensar. E aí eu preguei para ele até 4h da tarde. Ele saiu. E quando ele se despediu, o Espírito Santo falou para mim, ele vai voltar amanhã. Receba. E no dia seguinte, esse já foi no dia 1º de dezembro de 2019. No dia 2 de dezembro ele voltou, 8h da manhã. Chegou, Léo, vou falar um negócio pra você, rapaz. Eu não dormi essa noite. Mas por quê? Rapaz, depois que saí daqui, algo vai estar me incomodando. Eu não dormi, Léo. Não dormi, aquelas palavras entrou dentro de mim e está me incomodando. Eu só quero fazer uma pergunta para você. O que eu faço para ser salvo? Aí, diante dessa pergunta, eu lembrei do carcereiro, está em Atos, capítulo 16, versículo 20, 30, 31, 32. O carcereiro diz para Paulo e Silas, varões, o que eu faço para ser salvo? E ele respondeu, crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa. Aleluia. Oh, glória. Eu falei, olha, meu amado, existem 3 coisas. Primeiro passo, reconhecer Jesus e aceitar Ele como teu Salvador exclusivo da tua alma. Segundo passo, descer as águas batismais, batismo de arrependimento. Terceiro, obedecer a palavra de Deus. Essas 3 coisas te dão entrada no reino de Deus. E ele falou, mas o que é aceitar Jesus? Eu levei ele lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11 e 12. Está escrito assim, Jesus veio para os seus,
e os seus não receberam. Mas todos aqueles que o receberam, Deus deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Não pela vontade do homem, nem pela vontade da carne, mas pela vontade de Deus. Isso significa acolhimento, adoção. Né? Nós podemos ser filho adotivo. Deus nos adota através de Jesus Cristo, do sacrifício de Jesus. Aí eu falei, você quer aceitar Jesus? Eu quero. Então fala comigo essas palavras, eu vou falando, você vai repetindo. E ele aceitou Jesus como Salvador. Na metade da confissão de fé, ele entrou em crise de choro, dei uma pausa para ele se refazer. Por fim, terminou, orei por ele. Ele despediu, agradecido. E aí, quando ele sai lá na calçada, o Espírito Santo falou, olha, ele vai voltar de novo. Glória a Deus. Glória é a um Deus. Processo, amado, que eu vou te falar para você. Já seria o terceiro dia. E aí, ele voltou, disse para mim, Léo, eu quero ser batizado. Eu quero ser faz o meu batismo. Olha. O que impede? Aí eu lembrei da passagem de Atos, capítulo 8, sobre o eunuco que vinha vindo da uma festividade que teve em Jerusalém, e o eunuco estava vindo na carruagem, e o Espírito Santo falou para Filipe, vai a um determinado lugar, e eu direi o que tu deves fazer lá. E o Filipe saiu correndo ali no deserto, encontra a carruagem. E lá sentado estava o eunuco, o tesoureiro da rainha de Candeca, uma área muito complicada, porque ele era o tesoureiro, responsável pelo tesouro da rainha, mas ele estava lendo o pergaminho que fala a respeito de Jesus, e que está lá em Isaías 53. E aí o Espírito Santo falou para Felipe, aproxima-se da carruagem. Felipe aproximou e disse para o eunuco, entende tu que lês? E o eunuco respondeu, como vou entender se não tem ninguém que me explique? Sobe aqui na carruagem. E aí o Felipe subiu e começou ali a pregar para o eunuco. E aí que eles estavam caminhando, o Felipe falou a respeito do batismo e tal, por imersão nas águas. E aí o eunuco falou assim, olha, eis aí a água, o que impede de eu ser batizado? Lembrei dessa parte, que é tudo coisa assim, instantânea, sabe, coisa tremenda. Já parece. É. Aí o Felipe disse assim, se tu creres, é lícito que seja batizado. Ambos desceram da carruagem e Felipe batizou o eunuco. O eunuco jubiloso foi para lá, para a Etiópia, e o Felipe foi trasladado para outro lugar, parte de Jerusalém. Aí ele disse assim, falei, olha meu amigo, se você crer, é lícito que você seja batizado. E fiz algum comentário, algumas perguntas que não era para me fazer, mas eu fiz. Porque, não sei, aquelas coisas de regras ministerial, não sei, costume, porque eu vejo que Felipe não interrogou o eunuco, olha, você é casada, você fuma, você toma uma cervejinha, e não está escrito isso, como os demais que foram batizados por Pedro. Mas eu fiz essas perguntas, depois até me arrependi. Ele falou, não, eu sou casado, legalmente, né? Eu tomo minha cervejinha, mas se for para mim deixar, eu deixo. Aí tudo bem. Falou, eu quero batizar quinta-feira, às 3 horas da tarde. Vou limpar a minha piscina e quero que você esteja lá para fazer o meu batismo. Eu falei, em nome de Jesus, nós vamos estar lá. E aí, quando foi na quinta-feira, dia 5 de dezembro,
duas e meia da tarde, que é um toró de água tão grande que não dava para sair da minha garagem. Aí a mamãe falou, mas você vai lá? Eu falei, vou, é um compromisso que eu tenho com ele. E com Deus também. Peguei as capas, né? A minha e a dele, para descer as águas batismais. E saí debaixo de chuva. Quando eu cheguei na casa dele, é uma rua do lado, tive até dificuldade para descer, mas 3 horas em ponto eu cheguei na piscina e falou, ô Léo, mas olha a chuva, aí você vai ver algo. Cheguei na beira da piscina, levantei as minhas mãos, aleluia, falei, Senhor, é a tua obra, mostra para ele, Pai, que o Senhor é comigo também nesta obra. Dá uma pausa nessa chuva. As nuvens separaram, o sol brilhou. Olha que bênção. Parou instantânea. Aleluia. Ele desci com ele nas águas batismais, batizei ele. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não foi batizado em nome de denominação nenhuma. E ele, a partir daí, ele começou a frequentar os cultos na minha casa. Começou a frequentar os cultos e frequenta até hoje. Inclusive, sábado passado, ele deu o testemunho deste ato. Que ele morava em frente à minha casa, nunca ouvia os cânticos, os hinos, a pregação da palavra. Depois que eu mudei, aí caiu aquele temor no coração dele. Aí ele quis. E ele não via a hora, ele ficava, segundo ele ficava perguntando onde eu estava, mas ninguém dava resposta, não sabia onde eu estava, né? Onde eu estava morando. Foi aonde que imediatamente me procurou para que ele possa interagir com a obra de Deus, né? Hoje é ele que dirige o trabalho, eu só faço o culto, a introdução do culto, né? E depois é ele que toma parte da diretriz do trabalho. E aí tá esse fato aí. O que eu faço para ser salvo? É uma pergunta muito interessante, que todo deveria cair na realidade e perguntar dentro de si mesmo, né? O que eu faço para ser salvo? E na verdade, irmão, o tempo se passa e muito rápido. Muito rápido, né? E às vezes nós pregamos, as pessoas pregamos, mas só que tem um detalhe. A semente, a palavra é uma semente, ela não germina na hora. Assim como nós plantamos qualquer tipo de semente na terra, ainda que você tenha todos o devido cuidado, a expectativa de nascer, dar fruto, é muito grande. Eu estou falando de condição natural. Sim. Eu plantei uma muda de giló, nem foi nesse mesmo, muda de giló, que a Marlene gosta muito. Fiz um canteirinho lá em casa, e todo dia cedo ia lá ver o tamanho. Começou a dar flor, agora já deu 3 gilózinhos, tá lá. E estamos esperando a produção chegar aí, né? Assim é a palavra de Deus. Eu sempre olho para Isaías 55:11, ele diz que a palavra dele não voltará para ele vazia, antes fará o que apraz. E é gratificante, né? Nós queremos o nosso tempo, Sim. mas é no tempo de Deus, né? Nós e nossas ansiedades. A ansiedade humana que é incontrolável. Ah, mas que bênção, que bênção. Manuel, o senhor comentou agora que o senhor faz muito cultos na casa do senhor. E quando o senhor mudou para essa casa, o senhor olhou bem para a garagem e viu que tinha 2 vagas de garagem que dava para fazer o culto ali. Mas acabou não durando muito tempo, né? O culto ali. E o que aconteceu? Conta pra gente. Quando nós mudamos para lá, era a época da chuvarada, né? Mês de agosto. E a garagem começou a goteirar muito. E é incrível que pareça, todo dia de culto, que era na segunda-feira, chovia. E aí eu fiquei preocupado, né? Falei, oh, meu Deus, a sala é pequena, não dá para agregar o pessoal todo. E aí orando.
E nisso mudou um pessoal de frente à nossa casa, é uma casa enorme, um sobrado, garagem, 3 portas de aço. E aí a Mamalene, como sempre, né, e ela com outra irmã conversando lá, falou, o Léo quer mudar daqui, porque não tá dando para fazer os cultos aqui. Aí a irmã falou, Mamalene, eu conheço a dona dessa casa aí. E ela tem um comércio de vidro ali na Filadélfia. Quer que vamos lá conversar com ela? Aí a Marlene foi junto. Aí a Marlene, ela deu a chave para a Marlene ver a casa, né? Era um sobrado muito grande na parte superior, 3 quartos, uma casa, 3 cozinhas, uma emendada na outra. Mas eu não estava preocupado, e meu olho era lá na garagem. Garagem para 10 carros. Cabia. Aí fomos lá, setar o aluguel. Aí ela pegou e falou assim, vou alugar por 1.500. Até que valia. Eu falei, olha, eu vou falar uma coisa para você, faz um desconto aí, porque é para obra de Deus. Eu estou alugando mais por causa da garagem. A parte de cima, não estou muito ligado não, mas a parte de baixo sim. Que é uma área comercial e eu preciso. Tá agregado, não, tá, vou alugar tudo. Aí eu falei, vê se você faz um desconto aí, porque pra gente poder, porque é para obra de Deus. É Jesus que está me trazendo para cá. E outra coisa, meu fiador é Jesus Cristo, viu? E nisso chegou o marido dela, falou para mim, você é pastor? Eu falei, não, eu sou um simples servo. Porque eu sou padre. Tudo bem. Padre? É. Casado? É. É de outra, né? Não, padre católico, né? Mas eu acho que é de outra, porque não pode casar, né? É? Padre católico não pode casar, né? Ou ele já foi padre? Ele é casado, né? É casado com a dona da casa lá. Mas se identificou como padre, tudo bem, deixa correr, né? Não vamos entrar em detalhes, né? Cada um. Ele falou para a mulher dele, o que você fizer para ele, faz para mim. Tá? Faz um preço bom para ele aí. Já abriu um caminho, né? O padre já abriu um caminho. E aí ela falou, eu te ligo aí. Ou você vem aqui essa semana para nós conversar. Eu falei, eu tenho pressa, viu, de mudar. Aí eu liguei para ela dali 3 dias. E aí? Ela falou, 1.300 tá bom para você? Eu falei, tá. Já diminuiu R$200, já dá pelo menos pagar a luz e a água, né? Beleza. Então pode ir pegar a chave para mudar. Aí, enquanto a Maria estava preocupada com colocar as coisas lá em cima, eu estava já arrumando a parte de baixo para o próximo culto. Aí chegou a ter 30, 40 pessoas nos cultos. Estava uma benção, louvado seja Deus. Aí veio a Covid. A Covid espantou todo mundo. Eu fiquei 15 dias sem fazer o culto, por cautela, né? Sim. Para não... Aquele início. Exatamente. Mas eu não vi a hora de voltar. Aí quando eu voltei, veio vindo aos poucos, e vinha voltando, mas não voltou todo mundo não. A maior parte foi embora. E ali aconteceu muita bênção ali naquele salão. E fiquei lá, acho que um ano e meio mais ou menos. Aí apareceu uma colega da Marlene. E Marlene, você não quer morar na minha casa lá na Geraldo Guedes? Essa casa sobrada que tá morando é ali no Louro. Aí, mas não, eu faço um precinho bom para você. Eu não quero contrato, não quero nada, quero que você vai para lá com o seu Léo. Eu tenho vocês com meu pai. E conquistou a Marlene. A Marlene resolveu mudar. Mas lá tinha uma edícula no fundo que também dava para fazer os cultos. Já não era garagem. A garagem era grande também. Pelo fato de ser um corredor comprido, né? Mas logo eu interessei pela edícula no fundo. Aí mudamos. Mudamos para lá e comecei com os cultos novamente. E agora, em um ano e meio já, o senhor me trouxe para o Jardim Country Club. E aí o senhor também está fazendo culto em casa? Estou fazendo culto em casa. Inclusive aconteceu um fato, semana dia 22 agora, deste mês,
mês de março, né? Uhum. Então nós estamos em maio, né? 22 de abril. Não, Nós estamos em abril, né? Abril, isso. Eu tô nadando na maionese aí, né? É nada. Estamos Então. em abril, Começo 3 de abril hoje, né? É. Então, 22 de março, e o empresário foi em casa, me chamou para ir fazer oração lá na empresa dele, que ele estava com uns problemas lá. E nisso ele levou a esposa dele. Esse é um outro caso aqui que eu quero agregar. Sim. E lá conversando, explicando para eles os problemas de empregado, isso aqui, tem que ter cautela tal, naquilo que fala, né, perto de empregado tal. Como ela também é empresária, ela tem uma loja. E ela já há muito tempos atrás, eu passava na loja dela, porque lá tinha um irmão que trabalhava com ela lá, e eu passando ali na Marechal, ela me chamava para conversar, e nessas conversas eu pregava para ela. E o tempo passou, esse irmão hoje está com 87 anos, está internado na casa de repouso, lá em Campinas. E aí não voltei mais no comércio dela. E aí, só que nessa ocasião, no dia 20, ela estava lá na empresa do esposo, e nós interagindo em palavra, eu falei, a irmã tá indo na igreja? Não, eu estou numa denominação aqui e tal, congregando numa igreja. E falei, mas a senhora foi batizada? Aí ela falou, já fui batizado. Eu perguntei, mas como foi teu batismo? Ah, foi água na cabeça, aspersão. Falei, filha, já me desculpar, mas isso não é batismo. O verdadeiro batismo é por imersão, aquele batismo que Jesus batizou, mergulhado na água. Esse sim. Por isso que o adversário, vocês estão numa guerra espiritual. O adversário está lutando porque você não tem autoridade nenhuma contra ele. Aí relatei o caso lá da vassoura. Uhum. Olha, uma família lá que eles não eram batizados por imersão, batizados por aspersão. E isso não tem base bíblica. Aí ela falou assim, então eu quero ser batizado por imersão. Falei, tudo bem, você me batiza? Batizo. Uhum. Aí no dia 22, próximo passado, nós fomos lá na represa do Cipó. Aí o marido dela me auxiliou, que ele já é batizado, né? Uhum. Ele é batizado na Congregação Cristã do Brasil. Levei ele para me auxiliar. E é aí que eu falo, amado, quando a gente está baseado, fundamentado na palavra, as coisas acontecem. A mulher estava oprimida. Ela não conseguia nem olhar para a gente, tanta opressão. Olha. Na hora que ele saiu da água batida, mas a mulher... Já saiu outra. Outra pessoa. Outra pessoa. Eles estiveram no culto sábado passado. E ela deu a oportunidade para ela, o irmão deu a oportunidade para ela dar uma palavra, e ela contou o testemunho. Falou, olha, assim que eu saí da água, eu saí outra pessoa. Eu saí flutuando. Só vi alegria no rosto daquela pessoa. Nossa, imagina. Então, o que eu quero relatar, amado, não é uma placa, como sempre falo. É a gente estar debaixo da potente mão de Deus, fazer aquilo que está ordenado a fazer segundo a palavra. Porque nós não podemos sair fora da palavra. Não importa onde, né? Aí é complicado, vamos responder por nós mesmos, né? Mas se você estiver na mesma linhagem, na palavra, pode ficar tranquilo. As coisas acontecem, o milagre acontece. Amém, em nome de Jesus. Irmão Léo, o senhor comentou que o senhor anota o nome de todo mundo que o senhor trouxe para Jesus num caderno, ou em mais de um caderno. O senhor tem mais ou menos a noção de quantas pessoas são, de como é que foi, de quantos cadernos? Conta pra gente um pouquinho isso. Então, Marcelo, todas as vezes, todo dia, eu levava um papel, uma caneta, quando a pessoa aceitava Jesus, eu já anotava nome e endereço. Por que endereço? Porque endereço é para mim uma suposta visita, caso desejasse, aí eu estava prontidão para ir, né, visitar.
E, no caso, suprir necessidade, até na obra social, né? E tudo foi relatado no caderno, os acontecimentos. Tem um histórico, o caderno ele tem um histórico, né? Além do nome das pessoas, cada data, um grupo de pessoas, a data, o mês e o ano. Lá deu para somar 900 almas, 900 pessoas que aceitaram Jesus como Salvador. No hospital. No hospital. Agora, na época, Pedro Sanches, a Policlínica, trabalho doméstico, entendeu? Visita doméstica nessas praças. Praça, avenida. Então, aí esse daí não teve como marcar. Entendeu? Mas no hospital foi tudo marcado, tudo relacionado. Tem um histórico, né? De cada caso. E eu também não dá para ver fora do hospital quantas pessoas se entregaram para Jesus. Ou seja, se só no hospital 900, pode triplicar ou mais esse número. Fora o folheto que foi entregado, que foi distribuído, né? E aí que o senhor nem sabe. Folheto, literatura, Bíblia. E até hoje, né? Aí eu parei com os folhetos. Porque acabou, né? Parei, acabou, não mandei fazer mais. Mas o senhor me incomodando. Aí eu peguei e elaborei carta evangelística. Uma carta evangelística muito bem elaborada, não pelos meus conhecimentos próprios, que eu não tenho nada, né? Mas o Espírito Santo me deu as coordenadas, né? E vou acrescentar isso aqui. Aí quando eu volto para a Água da Prata, aí eu vou trabalhar na Senhora, eu vou voltar, evangelizar nas casas, nas ruas. E passei a madrugada inteirinha, o Espírito Santo me dando, né? Foi lá no computador, batendo, digitando, né? O que ele me dava, eu digitava. Aí, joguei no pendrive. E estava com o meu sobrinho, estava na minha casa. Ele veio lá de São Lourenço, passar um dia com a gente. E eu falei, Paulo, na hora do café, Paulo, eu fiz um trabalho aí, uma carta evangelística. E eu pretendo distribuir pelo menos 1.500 cartas. Agora eu preciso até alugar uma máquina, uma impressora, para me imprimir esse material. Aí liguei para o irmão, que tem uma empresa de alocação de impressora. Falei, por acaso, onde eu posso comprar uma impressora aí mais ou menos barata e tal? Me dá uma dica. Ele falou, olha, para que é? Eu expliquei para ele, não compensa comprar não. Eu vou ver aí, que eu ver se eu arrumo uma marca boa para você. Quando foi no dia seguinte, de tarde, 5 horas da tarde, ele parou lá a picape dele, uma máquina desse tamanho, profissional, e foi lá, instalou no computador, e falou, funcionando, viu? Falou, opa, beleza, amanhã eu vou comprar a folha sulfite e já vou jogar aí. Aí ele foi para São João, quando foi 6 horas ele retorna para vir para a posse, passou lá em casa, um pacote, 2.000 folhas de sulfite. Olha. Quando, mano? E eu pedi, falei, senhor, se o senhor tiver nesse negócio, o senhor gera recurso. Aí não precisava ter resposta. A resposta veio na mesma hora. E aí, imprimi tudo aquilo, fui na sacola de manhã, uma bolsa, e saí evangelizando as casas. Em Água da Prata eu distribuí 750 cartas. E o resto foi em São João da Boa Vista. De manhã ia para lá. Eu estava lá em São João da Boa Vista e falei, Senhor, se a tua obra, o Senhor está agradando dessa obra, então me dá um sinal. Eu estava subindo uma rua logo cedo, era por volta de 9 horas. Desceu um jovem com uma mochila nas costas, na rua, e eu estava na calçada, né? Subindo e ele descendo. Ele parou, oi, que é isso aí? É a palavra de Deus? Eu falei, me dá uma. Olha. Aí o nome dele é Lucas. Aí eu desci, preguei para ele, ele aceitou Jesus lá na rua. Na hora mesmo. Peguei, dei a carta para ele.
abracei ele. O que eu quero dizer, aleluia. Ei, glória a Deus. Tudo que você faz para Deus, não fica preocupado. Será que eu posso fazer um pedido de um sinal, de uma... Pode pedir. Que Gideão pediu. Senhor, dá um sinal para mim, que ele estava meio confuso com a chamada dele para guerrear contra os filisteus. Ele pediu, o Senhor deu 3 sinais para ele. E aquilo para mim, meu amado, foi um impulso muito grande. Não tinha dúvida nenhuma. Eu tinha que fazer a obra ali no São João do Boa Vista. Deus aprovou. Eu ainda tenho algumas cartas lá ainda, que esta semana eu vou colocar em prática, colocar. Ah, é? Sobrou um pouco. Eu vim para cá, né? Uhum. E aí, nesse emaranhado de obras, essas coisas aí, mas tem uma reserva lá que você já vai mandar eu colocar nas caixinhas de correio. Irmão Léo, tivemos muitas histórias marcantes, lindas, edificando cada dia mais a obra de nosso Senhor Jesus. Mas eu acho que também as pessoas que participaram dela, às vezes, entendem e reputam importante trazer alguns agradecimentos. Agora, como dizem, agora é a hora. Não, Marcelo, eu quero aproveitar essa oportunidade, primeiramente agradecer ao meu mestre, Senhor Jesus, por ter me alcançado, pela tua maravilhosa graça, por ter me tolerado todo o tempo da desobediência, que antes eu não tinha o conhecimento da grandeza desse Deus maravilhoso ao qual nós servimos, por ter meu nome escrito no livro da vida, a minha família, também agradeço pela a minha família. Portanto, eu quero tributar a Deus os meus agradecimentos, primeiramente a Ele, depois a vocês que colaboraram, estão colaborando, né, nesse desempenho desta obra, para que isso chegue ao conhecimento das pessoas. Essa obra só tem o objetivo de trazer o elevo espiritual, né, na vida das pessoas. Que através desse testemunho, desse documentário, as pessoas possam reconhecer que existe um Deus. Um Deus que não olha as nossas fraquezas, nosso passado. É um Deus que está sempre pronto a nos acolher. Independentemente de nível cultural, posição social, independentemente de qualquer coisa. Basta a pessoa querer, que o Senhor deixou para nós a liberdade de escolha, o livre-arbítrio. E é por isso que ele diz lá na palavra em Isaías 55, versículo 6, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. E Deus está dando muitas oportunidades, porque nós estamos em reta final nessa terra do vivente. A vinda de Jesus está muito próxima. E os acontecimentos estão bem diante de nós, bem claro, bem explícito, de acordo com a palavra, as profecias bíblicas, de acordo com o livro de Apocalipse. Tudo está bem claro. A qualquer momento, a trombeta vai soar. Esses conflitos sociais, conflito na política, nos governos, esses problemas, distúrbio ecológico, tudo é um sinal da vinda de Jesus. Que nós estejamos preparados. Que esse pequeno legado possa despertar muitas pessoas. Por isso eu volto a reiterar meus agradecimentos a você, a Vanessa e todos que trabalharam diretamente ou indiretamente para que esta obra seja publicada através da rede social. São esses meus agradecimentos.
Nós que agradecemos, irmão Léo, e temos a honra de poder ter participado um pouquinho do compartilhamento dessa sua obra ao longo da sua jornada, da sua vida. Para nós foi uma honra mensurável, tenho certeza. E eu só quero dizer também que eu não sou nada. Eu me considero o menor de todo. Um pequeno grão de areia neste grande oceano. Eu sempre costumo dizer isso. Um tigelinho no grande edifício de Deus. E quero continuar sendo assim. A minha simplicidade. Que grande é o Senhor. Né? Ele é o Senhor dos Senhores. E fica aqui meus agradecimentos. Amém, irmão Léo, amém.